Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Vicente Calderón, antiga casa do Atlético de Madrid, que foi demolida e atualmente o time joga no Wanda Metropolitano. Se você tem interesse em saber sobre essa história, que fim o estádio levou, o que foi construído em seu lugar, fica aí no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, me seguir no Instagram e vamos embora. O estádio Vicente Calderón era a casa do Atlético de Madrid. Foi um estádio de futebol localizado no bairro de Arganzuela, às margens do rio Manzanares, na cidade de Madrid, capital da Espanha. Foi inaugurado em 2 de outubro de 1966, no empate de 1-1 entre o Atlético e o Valência, com o nome de Estádio Manzanares, ou seja, naquela época ele ainda não chamava Vicente Calderón. Luiz Aragones, do Atlético, fez de cabeça o primeiro gol deste estádio, aos 19 minutos do primeiro tempo. Em 14 de julho de 1971, o estádio adotou o nome de Vicente Calderón, e este nome foi em homenagem ao presidente que foi o responsável direto pela construção do estádio. O Vicente Calderón foi o primeiro estádio europeu a ter todos os seus lugares cobertos por assentos, desde sua inauguração. Então, ele nunca teve aquele esquema de arquibancada de concreto, ele sempre teve todos os seus lugares cobertos por assentos. Então você já podia sentar ali desde sua inauguração, o que o qualificou como sede de diversos jogos internacionais importantes. Também recebeu 3 jogos da Copa do Mundo de 1982 e grandes espetáculos musicais. Nele já se apresentaram Michael Jackson e Madonna, por exemplo, os dois rei e rainha do pop. Em 2003, o estádio recebeu a qualificação com 5 estrelas pela UEFA. Sua capacidade inicial era de 70 mil espectadores. Já em suas últimas partidas, sua capacidade estava reduzida para quase 55 mil, a fim de aumentar o conforto e a segurança dos torcedores. A partir de 2017, o Atlético de Madrid passou a mandar seus jogos na nova casa, o estádio Wanda Metropolitano. A última partida realizada pelo Atlético de Madrid no Vicente Calderón foi na última rodada da La Liga, na vitória de 3-1 contra o Atlético de Bilbao, no dia 21 de maio de 2017. Porém, essa não foi a última partida do estádio. A Copa del Rey de 2017 foi decidida entre Barcelona e Alavés. O Barcelona venceu por 3-1 e essa final, sim, foi o último jogo realizado no Vicente Calderón. Em novembro de 2018, a Prefeitura de Madrid autorizou a demolição do Vicente Calderón. A obra foi orçada em mais de 42 milhões de euros. O terreno do estádio, que possuía quase 194 mil metros quadrados, desde então, de pouco em pouco, foi perdendo sua majestosa forma. O estádio começou a ser desmontado de dentro para fora. Sua proximidade com a autoestrada M30, uma das principais vias rápidas que atravessam a cidade, impediu o recurso de material explosivo. A bancada que ficava por cima da autoestrada M30, quando começou a ser demolida, foi marcada pelo tráfego rodoviário, que foi desviado por uma via construída nos locais, onde as restantes bancadas estavam localizadas antes da total demolição. Porque era muito conhecido isso do Vicente Calderón, que uma das partes de sua arquibancada era construída em cima de uma via, então passava carro por baixo. Não é a única arena do mundo onde isso acontece, mas isso marcava muito por ser uma arena no centro de Madrid. Desta forma, passou a ser possível passar literalmente pelo meio do Vicente Calderón, de carro. Um evento bem comentado, marcado pela estranha sensação de poder analisar bem de perto o fim de uma trajetória. Neste ano, a casa que foi do Atlético de Madrid durante 51 anos foi totalmente demolida, deixando muitas memórias e manifestações de saudades. Quem aí não se lembra do Vicente Calderón? O Vicente Calderón marcou muitas gerações, inclusive as nossas, de excelentes times do Atlético de Madrid, com muitos jogos marcantes e muitos craques jogando por lá. E o Atlético era muito forte em sua antiga casa. Atualmente existe, inclusive, uma comparação do rendimento do Atlético no Wanda Metropolitano e no Vicente Calderón, e dizem que a atmosfera, o clima e até o brilho dos jogadores
é bastante diferente. O espaço onde se encontrava o Caldeirão abrigará a área residencial e comercial. O Atlético de Madrid vendeu 2 de 3 parcelas do terreno por 100 milhões de euros a uma construtora de condomínios residencial de luxo. No espaço também será construído um parque, que ganhará o nome de Atlético de Madrid. As obras para a demolição duraram 1 ano e 4 meses, bem menos que a previsão inicial de 2 anos e 10 meses de obra. Foram 485 dias de trabalhos, iniciados em 13 de fevereiro de 2019 e finalizados em 15 de junho de 2020, sequer dando tempo do estádio comemorar o aniversário de 54 anos. A venda do terreno do antigo Vicente foi suficiente para financiar 60% da nova arena. O Wanda Metropolitano, que teve um custo total de 300 milhões de euros. O novo estádio tem sua capacidade para mais de 70 mil pessoas, cerca de 20 mil a mais do que o Vicente Calderón. Também conta com uma maior infraestrutura e conforto. Por outro lado, fica em um local afastado, a cerca de 20 minutos de carro do centro de Madrid, ao contrário do antigo estádio, localizado no coração da cidade. Mas, ainda assim, deixando todo esse saudosismo e essas memórias de lado, a maioria dos torcedores do Atlético de Madrid apoiaram essa mudança e estão satisfeitos com o Wanda Metropolitano. Lembrando que atualmente é um dos estádios mais modernos do mundo. Isso tanto pela FIFA quanto pela UEFA. Então ele se qualifica atualmente como um dos estádios mais modernos, seguros e tecnológicos do planeta. O Wanda Metropolitano é a 5ª casa do Atlético de Madrid ao longo de toda a sua gloriosa existência. Nas décadas de 10 e 20 do século passado, o clube passou pelo Retiro e pelo Estádio O'Donnell, migrando ao antigo Metropolitano em 1923. Foram quase 4 décadas por lá, até a adoção do Vicente Calderón como casa, por longos 50 anos. E assim chegou ao fim o Vicente Calderón. Este ano, em 2020, foram finalizadas as sequências de demolições, como podemos ver que não pôde ser implodido, então ele foi derrubado pouco a pouco, e neste ano chegou ao fim totalmente o Vicente Calderón. Ele não existe mais, nenhuma lembrança física, só as que ficaram aqui. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o Vicente Calderón, sobre o Atlético de Madrid e sobre o Wanda Metropolitano também. Eu quero saber se essa troca foi boa pro Atlético, se ele subiu de patamar. Deixa aí nos comentários o que você acha. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo, mandar aí no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp que você participa. Me segue lá no Instagram, me manda sugestão por lá que eu sempre anoto, eu sempre vejo, sempre respondo vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo.